Fala galera, beleza? O grande dia das finais da Copa do Brasil da temporada 2020 chegou. E no primeiro jogo, o Grêmio repetiu os mesmos erros da temporada 2020 e 2021. Grêmio 0, Palmeiras 1. Final da Copa do Brasil, Arena do Grêmio, Porto Alegre, 28 de fevereiro. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal e eu vou te contar a análise desse jogo assim que rodar a vinheta. Vem comigo. Então, galera, olha só para deixar registrado aqui novamente o meu pedido, a única coisa que eu peço para vocês, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, isso fortalece ainda mais o nosso trabalho e também quero agradecer a todos os mais de 5.200 inscritos no canal que estão aqui me dando essa audiência todos os dias. Obrigado mesmo e a todos vocês. Bora pro vídeo, bora pra análise, porque o Renato aprontou mais uma vez e a derrota do Grêmio no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, sim, passou pelo Renato Portaluppi. Novamente, os mesmos erros aconteceram. E vamos lá pela escalação, como eu tinha passado aqui no vídeo anterior, que o Grêmio começou com o Paulo Vitor, que foi uma figura que não teve erro na falha do gol, no gol do Grêmio, não teve falha no gol. Ele cabeceou, foi uma cabeçada muito forte, muito em cima dele, queima-roupa, e ele não cometeu o erro partiu de outra situação. Mas vamos lá. Vitor Ferraz, como a gente já vinha falando, o Vitor Ferraz não é um lateral que tem uma explosão e que tem uma intensidade muito alta, ele é um jogador constante, um jogador ali que está sempre no mesmo nível, mas ele não está mais conseguindo ajudar no ataque e não consegue ajudar na defesa. A recomposição dele para a marcação ela é muito devagar. A gente chega a brincar que ele está de freio de mão puxado. E isso prejudica o Grêmio. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi a escalação do time do Grêmio, quando eu soube, eu acreditei que o Grêmio jogaria compacto no jogo para poder encurtar os espaços do Palmeiras por conta exatamente da lentidão que teria Vitor Ferraz e Paulo Miranda na zaga. E o Renato não conseguiu ajustar isso. A estratégia do jogo ela modificou assim que começou o jogo. O Palmeiras entrou entregando a bola para o Grêmio. O Palmeiras entrou no jogo exatamente como ele entrou contra o River Plate na Libertadores. O Palmeiras veio para golear o Grêmio e se garantir em casa. Como não tem gol qualificado, o Palmeiras veio e tentou fazer o seu dever de casa, só conseguiu apenas um gol. Isso sim é mérito dos jogadores do Grêmio, que conseguiram ajustar durante a partida e se impor. Vamos lá. Kahneman, novamente, foi perfeito no jogo, até cometeu algumas faltas desnecessárias, mas era para exatamente inibir o adversário e matar o jogo. Diogo Barbosa, sem chance, não conseguiu jogar o futebol que a gente acredita que ele joga. Foi um investimento muito alto, mas aqui não vamos criticar a diretoria neste momento, nós estamos falando sobre a final da Copa do Brasil. O Diogo Barbosa passou longe do que seria um lateral exatamente para disputar uma final. Cometeu faltas desnecessárias, tomou um cartão amarelo no meio do campo por ter dado um tapa no jogador sem necessidade, arriscou e quase foi expulso num outro lance, exatamente que ele deixou o braço e o juiz deixou passar porque o lance foi sem intenção de fazer a falta. Bom, e aí ele vem para o meio campo com Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre. E aí eu preciso falar o seguinte: o time começou no 4-1-4-1 e o Matheus Henrique era o cara que era para ficar um pouco mais postado. Mas como o Palmeiras mudou sua estratégia, jogando com o Rony pelo lado direito e não pelo lado esquerdo, e aí o Grêmio atacava pelo lado esquerdo. Ele colocou o Rony, o Abel Ferreira colocou o Rony na direita do time do Palmeiras para poder segurar os avanços do Diogo Barbosa, onde no primeiro tempo ficaram ali se pegando os dois e segurava o PP no ataque, porque aí fazia uma marcação, tanto o Rony marcava o PP, assim como o lateral dava cobertura. Por quê? Porque o Palmeiras veio no 4-4-2 com um losango no meio campo. Tá, mas isso facilitou o futebol do Grêmio, o jogo? Sim, num primeiro momento sim. O Grêmio achava espaços pelas laterais porque não estava, o Palmeiras não jogava com o time aberto.
mas nos primeiros lances de jogo foram do Palmeiras. Com 1 minuto e meio de jogo, o Palmeiras quase abriu o jogo, quase abriu o placar. Depois, com 4 minutos, ele teve outra oportunidade de gol. E aí um lance mais perigoso, com 30 minutos de jogo, o Palmeiras de fora da área, não lembro exatamente quem foi que bateu de fora da área, e o Paulo Vitor defendeu. O primeiro lance do Grêmio foi aos 33, chute a gol, mas não passou longe do Everton, goleiro do Palmeiras. E nisso aí o Grêmio começou a se criar, naquele momento ele começou a se criar. Mas o Palmeiras estava bem postado. O que aconteceu? Que o Grêmio não conseguiu criar e os erros foram iguais. O Vitor Ferraz não colaborou, deixou o Alisson sozinho, tanto naquele lado direito para a armação, e o Alisson voltava para recompor, para dar suporte ao Vitor Ferraz. Matheus Henrique, ele jogava pelo lado esquerdo para tentar fazer um apoio junto com o Diogo Barbosa, e o Jean-Pierre tentando armar o jogo pelo lado esquerdo. O Maicon fazia aquela função do meio-campo de rodar a bola e achar espaços para PP e o Matheus Henrique e o Alisson, para fazer o funil para dentro da área com o Diego Souza. Bom, o Diego Souza ficou muito bem marcado, ele ficou no meio dos dois zagueiros. O Gustavo Gomes foi um monstro, ele conseguia tanto defender quanto atacar. O Palmeiras tem um lance de escanteio, que é onde todo mundo fala que foi um erro do Paulo Vitor. Eu escutei as entrevistas e até outros comentaristas falando que foi uma cabeçada que era defensável. Exatamente, o Paulo Vitor defendeu, mas a bola foi para dentro do gol, foi muito forte. Mas ali foi um erro de marcação da nossa zaga, foi uma falta de atenção. E muitos colocam um erro em cima do Kahneman, e o Kahneman não errou ali. Ali é uma jogada ensaiada, ela foi exatamente ensaiada. Quem jogou futebol sabe exatamente. Se tu olhar o jogo, o lance no primeiro momento, tu vai ver tu vai perceber que tu vai dizer que foi um erro do Kahneman. Não foi. Os dois jogadores do Palmeiras, o Palmeiras entra na área com 4 e tem 4 marcadores, certo? No lado direito, o Paulo Miranda estava fazendo uma função, o Kahneman como segundo homem. E o primeiro homem que estava em cima do Paulo Miranda era o Gustavo Gomes. O que estava no Kahneman era o Felipe Melo. Felipe Melo foi um monstro, ele marcou o Jean-Pierre, ele atacou, ele fazia ligações da zaga, da área do Palmeiras, diretamente para o Adriano, para o Luiz Adriano. O Luiz Adriano fazia o pivô e cavava falta. O Palmeiras conseguia atacar com lances longos, com lançamentos longos, e conseguia chegar próximo ao ataque do Grêmio. Mas nesse escanteio, a jogada ensaiada, quando o Rony tenta bater o escanteio, ele sai para bater o escanteio, os 4 jogadores do Palmeiras entram na área. Só que o Gustavo Gomes, ele entra atrás vocês podem olhar o lance, ele entra atrás do Felipe Melo, e o Felipe Melo sai do lance. E o Gustavo Gomes fica na frente do Kahneman. E o Kahneman não fez a leitura do jogo, que o marcador dele tinha invertido naquele lance dentro da área. E ele ficou próximo, tentando procurar o Felipe Melo. E ele achou que o Gustavo Gomes teria que ter sido acompanhado pelo outro marcador. E é onde o Paulo Miranda não foi. Repete o lance, se vocês puderem ver. Eu não consigo colocar aqui para vocês assistirem, para vocês entenderem. Mas vocês podem assistir o lance de novo do gol. Vocês vão perceber que o erro de marcação parte do Paulo Miranda de não ter acompanhado o Gustavo Gomes, porque foi um lance de leitura de jogo. Ele não fez a leitura corretamente, isso foi uma jogada ensaiada. Começa o segundo tempo, 1-0 para o Palmeiras, e começa o segundo tempo. Aí no segundo tempo, o que acontece? Com 7 minutos, o zagueiro do Palmeiras é expulso, dá uma cotovelada no Diego Souza, abre o supercílio, e aí o Renato resolve mudar o jogo. Ele pega e substitui, coloca o Ferreirinha no time, ele tira o Vitor Ferraz, e aí ele tira o Maicon e bota o Diego Turin. Pronto, o que a gente imaginou? Agora o Grêmio vai para cima. Ele recuou o Alisson para fazer a função de ala. O Grêmio não jogou com lateral porque o Palmeiras se encolheu, tendo o zagueiro expulso. O Abel Ferreira substituiu colocando o zagueiro, ele recompôs seu sistema defensivo e jogou no 4-4-1, fazendo velocidade com o Rony.
Nesse meio tempo, com o Ferreirinha agitou o negócio. Vinha com dribles, lances pelo lado direito. Ele infernizou o lado esquerdo do Palmeiras. Todas as chances criadas no jogo foi em cima com o Ferreirinha. Eu não consigo entender ainda em qual é o ponto que o Renato não coloca o Ferreirinha como titular. Por que ele não coloca o Ferreirinha como titular? A gente não sabe. Ele ainda está acreditando que o que ele montou como futebol tem que dar certo. E os jogadores não estão fazendo o que ele pediu. Podemos falar da seguinte forma. Ele tira o Maicon e ele recuou o Jean-Pierre para volante. O Matheus Henrique foi o cara que tentou fazer alguma coisa. Ele tentava arrancadas com drible e invadido pelo lado, para dentro da área, pelo lado esquerdo, e chutando. Teve alguns lances que ele chutava de fora da área que a bola saiu longe, passava por cima. O Everton teve poucos lances de trabalho. No primeiro tempo, ele teve uma cabeçada do Paulo Miranda que passou no lado dele. Foi o lance mais perigoso do jogo, foi do Grêmio no primeiro tempo. No segundo, com o Ferreirinha, o time mudou. O time do Grêmio cresceu. Mas aqui estava com um jogador a menos. Não, o Ferreirinha ficou cravado no lado direito do ataque do Grêmio e ele infernizou. Ele driblava, ele vinha para trás, buscava a bola, ele ia para cima, driblava, cortava, cruzava, chutava pro gol. Ele fez tudo o que o time do Grêmio inteirinho não fez. E vocês notem que eu não falei em nenhum momento do PP, né? O PP não veio pro jogo. E faz tempo que ele não vem pro jogo. Não estou dizendo que o Ferreirinha tem que entrar no lugar do PP, porque o PP tem um bom arremate. O detalhe é que o Renato ainda está pedindo para o PP cortar para o meio, para dentro do campo, para o PP armar as jogadas, criar as jogadas por ali. Por que o PP não faz o lado esquerdo do jogo como ele vinha fazendo antes do Everton ir embora? Que ele jogava por aquele lado. Então, por que ele não bota o PP pela direita e joga o Ferreirinha para a esquerda para poder ter aquela mesma intensidade que o Grêmio tinha quando tinha o Everton e ele botava o PP pela direita e o Everton pela esquerda? Por que ele não volta a fazer aquilo? Os jogadores não são o mesmo, mas ele tem jogador de recomposição. Aí é onde eu coloco a questão do Alisson. Por que nós vamos tirar o Alisson? Não, o time do Grêmio, essa é a mudança que é necessária ser feita. O Jean-Pierre não está jogando. E o Alisson poderia ser esse cara para colaborar no meio campo. Sabe por quê? Porque o Alisson sabe recompor. E aí tu pode jogar com o Maicon durante o jogo. Tu joga com o Maicon e Alisson no meio campo, com o Matheus Henrique como primeiro volante, tu consegue fazer. Porque daí o Maicon e o Matheus Henrique se acertam e o Alisson consegue ir. Porque o Alisson também tem um arremate. O Alisson arrisca mais. O Renato precisa rever Jean-Pierre. E a saída do Jean-Pierre só tem uma função. Colocar o Ferreirinha. Tu não precisa tirar o PP e nem o Alisson. A gente sabe que o Alisson está abaixo do que ele joga por conta da lesão que ele sofreu antes. Mas o Alisson jogando, quem sabe, no meio, com o Ferreira e o PP trocando seus lados, pode ser uma nova função para o time do Grêmio. E aí eu digo que no decorrer do jogo, quando ele substituiu, que ele já foi para o abafa, que ele tentou ajustar o time, ele coloca o Wanderson para jogar e o Tassiano. O Tassiano foi só aquele cara para poder tentar dar o combate. O Tassiano, nesse jogo, ele deixou o Grêmio com 10 jogadores. Mas o Wanderson entrou e junto com o Ferreirinha pelo lado direito, eles infernizaram. O Grêmio ganhou vitalidade, o Grêmio ganhou força e o Grêmio ganhou jogadas por aquele lado. O Grêmio ganhou juventude e intensidade. Renato precisa rever os seus conceitos quanto a bruxismo, podemos falar assim, não gostaria de falar isso, mas exatamente isso. O Grêmio precisa ajustar quem ele tem que colocar para jogar. Nesse momento, tu dizer que tu vai colocar os melhores para jogar, não quer dizer que vai dar certo. A gente já tem essa experiência no futebol. E neste momento, os melhores para ele, que é Jean-Pierre, não estão colaborando justamente com o PP. Mas o PP é um cara decisivo, ele tem um arremate muito bom e ele tem velocidade. E o Grêmio vai precisar ir para cima do Palmeiras no próximo jogo. Bom, tentei falar aqui, o vídeo vai ficar longo, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acreditam que possa acontecer para o próximo jogo. Você que chegou até aqui o final
e não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like e ative as notificações para continuar revendo mais vídeos. Aqui é Grêmio.